Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sabedoria e passando aqui para juntos meditar um pouco na gloriosa palavra de Deus. E eu já quero meditar com vocês, né? Daniel, capítulo 1 e o versículo 8, que diz assim. Daniel, né? 1 e 8 fala assim. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Amém? Versículo 12. Peço-te que faça uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. No lugar do vinho, Daniel escolheu beber água. E porque Daniel não quis comer a comida, né, do reino de Nabucodonosor. As comidas, elas tinham, né, rituais pagãs. E Daniel, né, ele obedecia à lei judaica daquela época. Ele decidiu, então, obedecer à palavra de Deus. Daniel, ele foi levado, né, cativo para a Babilônia. E Daniel, ele permaneceu mais na Babilônia do que na sua terra natal. Deus, ele tinha um propósito com Daniel para salvar a vida do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era um rei arrogante, era um rei que queria ser adorado. Ele fez uma estátua, né, semelhante, né, semelhante a ele. E ele queria que todos reverenciassem aquela estátua. Mas Deus, né, deu um sonho ao rei Nabucodonosor. E Daniel foi o único que interpretou aquele sonho, dizendo, né, ao rei que era para ele arrepender dos seus pecados. Eu quero ler aqui com vocês Daniel capítulo 4 e o versículo 27, né? Portanto, aceita o meu conselho, ó rei, abandona os teus pecados, praticando a justiça e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Daniel, ele fazia a diferença naquele lugar. Daniel era cheio do Espírito Santo de Deus. O rei Nabucodonosor, ele foi comer mato com os animais. Mas Deus já estava trabalhando no coração dele através de Daniel. E quando o rei Nabucodonosor reconheceu que somente Deus é digno de ser adorado, ele fala, né, em Daniel 4, e o versículo 34 e 37. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei-o, e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino é de geração a geração. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e o seu caminho justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Deus abate os soberbos, mas dá graças aos humildes. E eu quero ler aqui para a nossa meditação
Em Tiago 4, e o versículo 6 fala assim: todavia ele nos dá maior graça, portanto, ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Deus deu graça a Daniel na Babilônia, mas o rei que era arrogante, né? O rei que era arrogante, Deus se opôs contra ele e honrou Daniel ali naquele lugar. E Deus usou Daniel para trabalhar na vida do rei Nabucodonosor. Em Provérbios, 16 e versículo 18, fala assim: a arrogância antecede a destruição, e a altivez do espírito antecede a queda. O rei Nabucodonosor, ele sofreu uma grande queda no seu reinado, mas ao reconhecer as misericórdias do Senhor, Deus restaurou o seu reinado, e Deus, ele restaura a sua família, Deus, ele restaura o seu casamento, Deus, ele está pronto a restaurar aquilo que está em ruína na sua vida, mas é necessário reconhecer que os arrogantes jamais terão um lugar no coração de Deus. Mas humilhai-vos, Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, que a seu tempo ele vos exaltará. E o rei Nabucodonosor humilhou, e Deus o exaltou. Amém? E Deus também exaltou Daniel no palácio. E Deus também honrou a fidelidade desse jovem Daniel naquele lugar. E eu quero ler com vocês. Daniel 5 e o versículo 29 fala assim, ó. Então Beltsazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro ao pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Daniel honrou a palavra de Deus e Deus honrou Daniel naquele lugar. Deus usou Daniel em sabedoria, em interpretação de sonhos. Daniel interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. E depois Daniel também interpretou o sonho, do filho do rei, que foi o rei Beltsazar. Beltsazar não reconheceu que Deus, que Deus é santo, e Deus requer que nós também reverenciamos aquilo que é santo. Beltsazar desonrou o que era sagrado ao Senhor. No verso 30 do capítulo 5, naquela mesma noite foi morto Beltsazar, o rei dos babilônios. Ele foi, Ele foi morto porque ele trouxe os utensílios sagrados de Jerusalém para a sua orgia, E Deus, ele ama o pecador.
mas não devemos brincar com o pecado. Deus não tolera pecado. Amém? Em Salmo 10, o versículo 2, né? O versículo 2 fala assim, né? Na sua arrogância, né? Os ímpios perseguem os pobres com fúria, né? Persegue os pobres com fúria, que eles mesmos caiam nas ciladas que maquinaram. Foi o que aconteceu, né? Eles armaram para Daniel, né? Eles fizeram de tudo para que Daniel fosse envergonhado ali no palácio, né? Mas não conseguiram, porque Daniel foi fiel ao Senhor e Deus o livrou da cova, né? Deus o livrou, né? Não da cova, mas dele ser comido pelos leões. Vale a pena reverenciar a palavra do Senhor. Vale a pena não negar a gloriosa palavra de Deus, porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. E fiquem todos com Deus, amém?